Mas eu queria comentar aqui em live com vocês, antes da gente ir embora. Vocês viram o caso do mangá de Urusei Yatsura que lançaram no Brasil, Pirata? Vocês viram o absurdo? Deixa eu fazer aqui comer um doce de leite aqui. Não viu? Putz. Vou comer mais um. Muito bom isso aqui, viu? Não tem aqui. Eu comprei ontem lá no festival. Bom, comprei aqui, né? Então tem aqui, mas não é tão fácil de achar. O que aconteceu? Um maluco simplesmente lançou uma editora. Eu não vou nem chamar de editora, porque não é editora. O cara publicou o mangá de Urusei Yatsura, lançou falando que era uma nova editora e os caramba. E aí todo mundo ficou meio assim, como é que uma editora que chegou do nada tá lançando um título de um autor grande, né? É difícil esse tipo de negociação com o Japão. E aí o pessoal do Fora do Plástico foi... Não vou nem chamar de investigação, porque só entraram em contato com ele pra perguntar, né? Pra saber como é que ele fez isso e tal, que é tão difícil. E aí o cara falou assim, não consegui, eu lancei. Aí olha as ideias do maluco. Ele lançou com o papinho de que queria chamar a atenção do mercado dos japoneses. Agora eu pergunto pra vocês. O cara... eu vou abrir aqui, peraí. Vou mostrar pra vocês, tá aqui, ó. Editora publica mangá no Brasil sem licenciamento para chamar a atenção do Japão. Confira entrevista. Então aqui é a Fora do Plástico, né? Que é um canal exclusivo de quadrinhos, mangá e tal. O homem tem coragem? Não é coragem, mano. O cara é só um imbecil, velho. Na moral. Vamos falar disso aqui, ó. Anunciado em fevereiro com a criação de uma página no Instagram, a editora Ao Leitor com Carinho despertou a curiosidade do público com sua primeira publicação, o início de uma coleção de Urusei Yatsura, originalmente publicada em 34 volumes. Vou ler rápido, tá? A série da autora de Inuyasha e Ranma-meio, Hiromiko Takahashi, nunca havia sido lançada no Brasil. A edição já impressa à venda no site Ao Leitor com Carinho por R$ 69,70. Vamos deixar isso bem enfatizado, porque ele lançou um mangá por R$ 69,70. É em formato big com mais de 400 páginas, o que faria a série ser concluída em 15 volumes. A novidade, no entanto, gerou dúvida entre os leitores, como uma obra inédita de uma mangaka renomada foi licenciada por uma editora estreante, considerando a fama dos licenciantes japoneses de serem extremamente criteriosos. Ao Fora do Plástico, responsável pela editora Eric Yoshitake, confirmou que esse é um projeto de fã para fã, sendo ele mesmo colecionador desde o fim da década de 80. A editora surgiu, segundo Yoshitake, porque ele havia se cansado de pedir às editoras diversas publicações e nunca ter resposta. É uma tentativa de resgatar obras queridas e apresentá-las com o cuidado que elas merecem. Pois é, Matheus. Aí... aqui tá falando sobre essas editoras de um homem só. E tal. Mas aqui acho que vai ter a parte das perguntas e respostas direto. Aqui, ó. Fora do Plástico. Como surgiu a ideia de iniciar uma editora? A ideia surgiu de uma paixão antiga. Sempre fui um grande fã de mangás, sou leitor desde 87. Essa época marcou a formação de muitos leitores.
Muitos títulos que não chegaram no Brasil. Aí aqui, a vontade de revisitar e compartilhar esses títulos com novos leitores e coisas foi o que impulsionou a criação da editora. Primeiro, um mangá de R$70, você não vai conquistar novos leitores. Ninguém vai comprar um mangá de R$70 para começar, tá? Me cansei de pedir às editoras diversas publicações, nunca ter resposta. Também, tipo, esse aqui é um cara... Imagina aquele cara que é fã, aquele fã chato que fica mandando DM pra editora, falando, publica tal coisa, publica tal coisa. Vai ter resposta do quê, mano? Quem que a editora vai responder? Um cliente chato, tá ligado? É a tentativa de resgatar obras queridas e apresentá-las com o cuidado que elas merecem. Obras queridas, na moral, Urusei Yatsura no Brasil, ninguém conhece, velho. Você pode nos prestar alguns detalhes de bastidores sobre como foram os primeiros passos da editora? De fã para fã, procurando pessoas que também tiveram a paixão que eu, mas ninguém teve... Olha isso aqui que absurdo. Ninguém teve coragem e vontade de colocar a mão na massa. Irmão, me ajuda, né? Procurei contatos para me ajudar a estruturar a editora. Procurei contatos, provavelmente era ele, aquele cara chato no chat da live, que na minha live não tem, tá? Vocês são todos legais. Mas sempre tem as lives com o cara chato que fica lá fazendo as perguntas nada a ver, tipo, como eu faço pra abrir minha própria editora? Tipo, ó, mano, vai estudar, velho, ficar perguntando aqui pra quem tá ralando já fez todo esse trampo, você quer que alguém te dê a resposta na mão, assim? Aí queria que fosse algum pessoal transmitir um amor ao público da mesma forma que gostaria de mais editoras estivessem conosco. Ou seja, tá falando que as editoras não têm amor pelo... A editora não tem mesmo, a editora quer dinheiro. Quem tem amor é quem tá trabalhando com isso dentro da editora, né? Aí é a galera que gosta de mangá, que curte mangá de verdade. Cada detalhe foi pensado com carinho, daí o nome da editora. No fim, a editora O Leitor com Carinho é uma editora de uma só pessoa, porque praticamente tudo é feito por mim, com apoio pontual de profissionais como tradutores e revisores. Eu tenho muita dúvida se ele realmente traduziu e revisou profissionalmente esse mangá, tá? Eu não sei, tem que comprar pra ver, eu não vou comprar, tá? E aqui eu vi um papo de que nem CNPJ o maluco tem. Então ele nem é uma editora, ele é só um cara, tá? Aí aqui a Fora do Plástico fez a pergunta, né? Que o licenciamento com as japonesas costuma ser muito criterioso, até mesmo difícil. Como foi o processo para licenciar do Sei Yatsura? E ele fala, sim, o processo é mesmo bastante difícil se você não tem os contatos. Não. O que a Fora do Plástico está querendo dizer é que, mesmo você tendo os contatos, o licenciamento é criterioso e difícil, mesmo tendo os contatos. E aí, no caso desse cara, ele não tem os contatos. Por que ele não tem os contatos? Porque ele não é do meio. Ele não é uma editora, ele não é um editor, tá? Então, por isso ele não tem os contatos. Você quer criar uma editora, você quer ter contato com os caras? Começa pequeno, vai atrás de uma editora pequena, de um título pequeno. Você não começa indo atrás de Dragon Ball para licenciar Dragon Ball de primeira, né? Você começa pequeno ali. Urusei Yatsura definitivamente e Rumiko Takahashi definitivamente não são títulos pequenos para você começar com a sua editora. Aí aqui ó, tentei contato direto com a Shogakukan no site deles. Imagina o fã chato entrando no... Eu vou repetir muito. No site da Shogakukan, na parte de comentários, na parte de entrar em contato com eles, que geralmente o japonês vai entrar em contato se teve algum problema e tal. E aí chega um cara brasileiro, provavelmente falando em português ou em inglês, falando, eu queria licenciar aqui pro Brasil o mangá. Qual a chance da editora responder? Não vai responder mesmo. Por quê? Porque as editoras já têm os contatos deles no Brasil.
Já tem a galera que vai trazer coisa pro Brasil. Não é você abrir um CNPJ que você vai lançar o bagulho, né? Aí, ó, então eu tentei contar direto com a Shogakukan no site deles. E, aliás, mangakas grandes, geralmente, o contato nem é com a editora, né? Com alguns mangakas grandes, o contato é direto com o mangaka. O mangaka vai ter a própria agência que cuida dos licenciamentos dele, que não tem nada a ver com a editora, às vezes, né? O caso de, se eu não me engano, Vagabond e Slam Dunk, né? Esqueci o nome do autor de Slam Dunk e ajuda aí. Manda aí o nome do autor de Slam Dunk e Vagabond. Eu sempre esqueço o nome dele. Mas acho que é o caso de Akira, de Ghost in the Shell, tá, sabe? Então não sei se o caso da Arumiko Takahashi, como ela tá publicando até hoje pela Shogakukan, talvez seja direto com a Shogakukan. Mas nem sempre é, né? Então, ó, consegui um contato de um agente de licenciamento no Japão que me passou o valor do licenciamento. Mas que falou que a Shogakukan não tinha interesse em licenciar a obra para mim. Ou seja, ele chegou a falar com um cara que cuida de licenciamento, o cara passou o valor para ele, mas falou que não tinha interesse em licenciar para ele. Primeira coisa, ele falou já que o valor do licenciamento ele não tinha como pagar. Em algum lugar aqui ele fala. E segundo, falou que a Shogakukan não tem interesse em publicar com ele. Pô, as obras da Rumiko Takahashi já saíram no Brasil pela JBC. Saiu o Rama Meio, saiu Inuyasha 2 vezes já. Então, se for para publicar no Brasil, provavelmente a Shogakukan ou a Rumiko Takahashi que seja vai dar preferência para a JBC publicar os títulos de Urusei Yatsura, porque já sabe como é. Aí chega um Zé Ninguém lá do nada e quer licenciar. Não vai, mano, não vai, não tem como. Esse maluco tava viajando. Então, ó, depois disso, essa pessoa nunca mais falou comigo e nem retornou outros e-mails que lhe enviei. Ou seja, o cara falou: a gente não tem interesse em publicar com você porque a gente não sabe quem é você. E o cara deve ter ficado enchendo o saco mandando um monte de e-mail. Mal sai pela Panini? Olha só que engraçado. Será que a JBC não conseguiu ou não teve interesse? Estranho, né? Estranho. Às vezes, o mal tá pela Shogakukan, porque ainda tá sendo publicado, e no Yasha e Dama Mail e Urusei Yatsura já tá com a Arumiko, porque são obras que já terminaram, aí o licenciamento volta pra ela. É uma possibilidade. Porque é estranho, né? Um autor ela publicou muito pela JBC e de repente mudar pra Panini, né? Bom, vamos ver. A impressão que tem a partir de relatos de editoras brasileiras é que as editoras já demonstram interesse em licenciar suas obras, mas frequentemente impõem diversas restrições à publicação local. Sim, isso acontece muito. E você tá querendo burlar essa porra, né? Tem muita restrição que eles impõem às publicações locais, sim. E esse cara queria burlar tudo. Isso parece acontecer com mais intensidade no Brasil, porque já teve casos de dar merda no Brasil. Aí aqui, ó, pelo que sei, países como Estados Unidos e França costumam ter mais liberdade criativa na produção de suas edições licenciadas. Tirou do cu essa informação. Mas interferência editorial por parte do Japão. Por exemplo, Ghost in the Shell e Akira são 2 mangás que a versão que virou modelo para ser usada no planeta inteiro foi criada no Brasil. Então, Ghost in the Shell e Akira foi montada pela JBC e todas as editoras que forem licenciar Akira e Ghost in the Shell ao redor do mundo usam como modelo o mangá criado pela JBC. Então, não sei se é verdade isso que ele fala. A Panini conseguiu também republicar coisa da Clamp agora? Caramba!
Bom, vamos seguir rápido aqui. Cadê? Daí vem a fama. Os japoneses serem extremamente criteriosos. Não, eles são criteriosos porque os caras têm que fazer o mangá, enviar o mangá pro Japão pra mostrar como é que vai ficar. Aí o bagulho volta pra ser autorizado, né? Essa postura, apesar de visar a preservação da obra original, acaba dificultando a adaptação às dinâmicas e particularidades da publicação de cada país. Não dificulta nada, é um processo que foi criado e as editoras que lançam mangá no Brasil já sabem que existe essa, esse procedimento e é assim que vai rolar para fazer mangá no Brasil, tá ligado? Além disso, essa rigidez abre espaço para pirataria. De forma nenhuma. O que abre espaço para pirataria é preço alto. Tem nada a ver com burocracia para ser publicado. Quais são os principais desafios que uma editora estreante encontra? Aqui eu vou pular essa pergunta porque o cara não é uma editora, então tudo que ele está falando aqui é balela. Tá? O custo é alto, é difícil conseguir e tal, mas ele não fez nada disso porque ele só pegou o bagulho da internet. Tá. Aí aqui ele tá falando de periodicidade, também vou pular porque não importa, porque provavelmente não deve sair nenhum volume 2 disso aí. Aqui também, com o que eles vão continuar, não sei. Esse cara, não sei como é que esse cara não tá preso ainda. E aí aqui uma resposta que eles perguntaram depois. Que aí ele falou, ó, vocês falam sobre dificuldade de contato com a Shogakukan e nunca te retornaram. Após apresentar o valor da proposta, dizer que não iriam licenciar. Você conseguiu a licença de mangá de outra maneira que não pela editora japonesa? Essa pergunta não é absurda, tá? Porque existem pessoas, por exemplo, que têm a licença, por exemplo, nos Estados Unidos ou na França, eles têm a licença para poder licenciar a publicação desse mangá para outros países, né? Para levar para fora do Japão. Isso acontece muito. É o caso da Hasbro com Power Rangers, por exemplo. Fora do Japão, a Hasbro manda na marca Power Rangers. Dentro do Japão é os Tokusatsu só, né? Então, isso acontece muito. E aí ele responde, ó, eu não consegui a licença, pois não consegui chegar à editora de fato. O valor que me foi passado foi por uma pessoa que se diz agente no Japão e foi muito alto e impraticável. Ou seja, ele simplesmente falou assim, eu falei com um cara que falou que era licenciante, mas eu não acredito que ele era licenciante. Tipo assim, o cara ele não me provou que ele não era licenciante, mas não me provou que era o licenciante. Basicamente é isso que ele tá falando. Não tenho como confirmar a veracidade dos valores se de fato mesmo entrou em contato com a Shogakukan, olha aí. Seria muito melhor ter o contato de um agente oficial aqui do Brasil, que não existe, o que não consegui até agora. Meu objetivo com essa publicação é abrir uma fresta no mercado editorial brasileiro. Isso ele conseguiu, tá? Já vamos falar disso. E sim chamar a atenção dos japoneses para mostrar que há outras editoras e projetos possíveis que eles possam querer explorar. Agora pensa comigo, você é uma editora no Japão. O cara pede, um cara X chega e pede para você licenciar para ele, e você fala, pô, a gente não tem interesse, a gente já tem nossos contatos ali, não vou licenciar com você. Aí o cara vai e publica mesmo assim, sem ter sua autorização, achando que você vai pegar aquele mangá, vai vir e falar assim, pô, a gente não autorizou, mas olha a qualidade do bagulho que esse cara fez, vamos deixar ele fazer o resto. Qual a chance disso acontecer? Qual a chance? Não é nem zero, é menor que zero. Não sei como que calcular essa cagada que esse... Nossa, vontade de xingar esse maluco. Esse maluco fez. Há uma infinidade de títulos japoneses que estão e continuarão inéditos no Brasil por muitos anos e talvez nem venham a ser publicados aqui, devido ao pequeno número de editoras e a dificuldade que há para o surgimento de uma nova editora por diversos fatores. Vamos lá, ó. Quero começar falando assim aqui, ó. Meu objetivo era abrir uma fresta no mercado editorial brasileiro. Como que ele vai conseguir essa fresta? A fresta que ele vai conseguir é... As editoras brasileiras estão há 20, 30 anos lutando aí para conseguir publicar as coisas no Brasil. Porque, como já viu aqui,
tanto de vezes que falou, não é fácil lançar um mangá no Brasil. As editoras são há 20, 30 anos tretando, batalhando pra caralho. Isso falando não das editoras em si, mas as pessoas que trabalham com isso. Pra publicar mangá no Brasil. Vem um imbecil e lança um bagulho pirata. Que fresta que ele vai abrir? Na confiança das editoras japonesas com o Brasil, né? A fresta que ele vai conseguir é na confiança das editoras japonesas. Isso ele vai conseguir. De tipo, pô, que porra é essa, Brasil? Que estão lançando um mangá pirata aí. Essa é a fresta que esse imbecil vai conseguir. Porque não existe outra possível, né? Então, eu anotei uns negócios aqui pra comentar com vocês disso, ó. Então, é muito difícil lançar mangá no Brasil. Outro bagulho, do porquê que é tão difícil lançar um mangá no Brasil? Ainda mais pra uma editora pequena. Pensa, quantos mangás Arumiko Takahashi vende? No Japão, só no Japão. Pô, ela bate milhões de exemplares fácil aí, vai. No máximo, com 100 edições aí, ela deve conseguir. Com 10 edições de um mangá, ela deve conseguir fácil lançar 1 milhão de cópias, né? Vai, 100 mil cópias de cada edição de Mal. Ela lançou? Deve vender, né? Aqui. Deve vender mais, mas vamos chutar baixo. 100 mil edições por volume de Mal ela deve vender. Em 10 volumes Mal já tem 20 e poucos volumes, 18 volumes. Já é bem mais de 1 milhão. Aí uma editora pequena vai licenciar para lançar esse mangá no Brasil. E vai lançar, quando muito, 1.000 cópias do mangá. 2.000 cópias se tiver muito hypado, que não é o caso. Vamos por 1.000 cópias. Calcula quanto dá 1.000 cópias pro Japão? 1.000 cópias por R$69? Eu vou fazer essa conta na calculadora. 1.000 cópias por R$69, R$70. Essa conta era fácil de fazer, 70 mil, né? 70 mil reais. Aí você tira o quê? Vamos por 20%? Quanto que é 20% de 70 mil? 14 mil reais. Vale a pena? Isso que eu joguei. Joguei baixo, tá? Então vale a pena 14 mil reais pra licenciar? Tirei 20%, a licença deve ser uns 50 mil, velho. Deve ser 50 pau, 60 pau pra você poder publicar no Brasil. Se você pensar bem, não vale, né? Porque o cara vai lucrar o quê em cima dessa revista aí? Ele vai lucrar uns 15 mil se ele vender as 1.000 edições. Então, para ele conseguir pagar o licenciamento, tem que dar umas 5 edições para ele conseguir pagar o licenciamento e ter um lucro pequeno ainda. Então não vale, né? Para ganhar merreca, porque 50 mil reais vai dar 1 milhão de ienes. É merreca, mano. Para essas editoras gigantes é merreca. Não tem porquê eles terem essa dor de cabeça de licenciar pro Brasil para ganhar uma merreca de dinheiro, entendeu? Não sei se tu sabe, mas a Naoko é odiada internacionalmente porque ela é muito chata para deixar de publicar Sailor Moon. Foi 3 anos para aprovarem a Deluxe de Sailor Moon. Eu não sabia. Não sabia. Mas eu acho que tá certo, mano. Vão publicar um trampo seu num outro país, você não sabe como é que vai ficar tal. Tem que ser criterioso mesmo. Se há uma obra gigante, que é o caso de Sailor Moon, de qualquer coisa da Arumiko Takahashi, tem que ser criterioso mesmo, mano. Ainda mais que vira e mexe, vem uns filhos da puta e lança um bagulho pirata, né? Enfim, Então, a publicação fora do Japão é
imbecil, porque é tipo, pra eles não interessa tanto, porque é merreca o que vai entrar de dinheiro pra eles. Então não tem dessa dor de cabeça. Entendeu? E aí o cara vem e faz um bagulho desse e só piora. Os caras já não tem muita vontade de lançar aqui. O que ele vai fazer dá menos vontade. Enfim. Lembrando que pirataria é crime, então o que esse cara tá fazendo é um crime no Brasil, né? Eu não sou de todo contra lançar, por exemplo, o mangá. Não, eu não sou de todo contra. Eu sou totalmente a favor de lançarem o mangá traduzido na internet, o scan. Não vejo problema nenhum no scan. O problema é que esse cara tá lançando um mangá falando que tá fazendo quer fazer esse monte de coisa, mas tem a margem de lucro dele ali no meio, né? Ele tem a margem de lucro que ele colocou ali. Porque o mangá tá R$ 69,90. Ele falou que cada edição custou 50 e poucos reais. Se ele quisesse fazer barulho só, ele não precisava lançar a R$ 70. Ele podia lançar a 50 e pouco, né? Então, o objetivo dele não é que as pessoas leiam o mangá. O objetivo dele era lucrar com isso. Ponto final. Tá? Segunda coisa. Ele diz que comprou os mangás, escaneou e tratou digitalmente as imagens. Ou seja, ele nem tinha logicamente, ele não ia ter, mas ele não tinha os arquivos originais para poder fazer o mangá. Então, pensa na qualidade disso. Ele contratou um artista para redesenhar por cima, que geralmente o tratamento que se faz em quadrinho padrão é isso, ou ele só meteu uma IA ali para não deixar aquelas quadriculadas que fica da imagem que você escaneou e aumentou, né? Tipo, mano, vocês estão entendendo que vocês estão lendo, vão comprar um mangá que foi escaneado da edição impressa japonesa, que nem tem tanta qualidade a edição impressa japonesa, entendeu? Isso porque isso é o que ele falou, que ele comprou um mangá e escaneou para republicar, o que eu já acho absurdo. Mas eu não duvido nada que ele só pegou os scans, tirou a logo da galera que traduziu e tá publicando o próprio scan que você acha na internet, tá? Não duvido nada. Porque esse cara ele não tinha os originais para montar, isso é fato. Ele não tinha os originais, tá? Bom, então era isso. É tipo absurdo o que esse maluco tá fazendo. Tá? Se ele achou que ele ia ajudar o mercado brasileiro fazendo isso, pô, não tá. Eu quero mostrar a qualidade do mangá para brasileiro, para os japoneses. Eles já estão vendo o que as editoras fazem há quase 30 anos. Não precisa um Zé Mané chegar do nada e fazer isso. Não é assim que vai rolar. Tá ligado? Então, tudo que esse cara fez é para prejudicar o mercado brasileiro, que já não é aquelas coisas, é caro. Voltando pro scan, por que eu não vejo problema em ler scan? Principalmente porque mangá tá muito caro hoje, mano. Pô, um mangá básico, um Tankohon, um volume. Cadê? Um volume básico de um mangá hoje no Brasil é 40, 50 reais. Não dá, mano. É muito caro, velho. É muito caro. Então, como é que a criança compra um mangá de 50 reais, 60 reais por mês? Isso um título, né? Se você é uma pessoa que lê bastante, na época que eu comprava muito mangá, teve uma época, quando o mangá era 10, 12 reais, que eu comprava todos os mangás que saíam na banca. Todos. Dava uns 200 reais por mês que eu gastava em mangá, 200, 300 reais. Eu comprava todos os mangás que saíam na banca pra ler. E quem consegue fazer isso hoje, mano? Se eu for comprar todos os títulos que tá saindo, dá 3 mil reais, velho. Não tem como, né?
Então, o que esse maluco fez é absurdo. Eu tô revoltadíssimo, mano. Porque o mercado já tá passando por dificuldade por conta dos preços, dólar alto, essa maluquice de tarifa dos Estados Unidos, que não tem muito a ver com o Japão, porque né, o papel não vem de lá, mas o papel tá caro, né? O pessoal já não ganha legal no Brasil, aí tem que trampa pra caralho pra lançar um mangá. E aí chega um imbecil desse e faz uma merda dessa aqui. Mano, o japonês, às vezes, eles são zureta, mano. Então acontece uma merda dessa. E aí, tipo, imagina, Shogakukan vê assim, pô, tão lançando um mangá pirata no Brasil nosso. Vamos derrubar tudo, não lança mais nada da Shogakukan no Brasil. O japonês às vezes faz isso, mano. É tipo assim. É... Teve um caso de alguém tacou fogo numa lixeira que fica. As lixeiras ficavam tudo na porta dos combines aqui no Japão, né? Do lado de fora. Alguém tacou fogo numa dessas lixeiras, nenhum combine mais tem lixeira do lado de fora do combine, mano. Não tem mais lixeira na rua, tá ligado? No Japão. Eles tiraram todas as lixeiras da rua porque alguém tacou fogo numa lixeira. Em vez de prender o cara que tá fazendo a merda, ele simplesmente falou assim: não, não vamos cortar o mal pelas raízes, vamos resolver de outra forma. Agora o cara não tem mais onde tacar fogo. E às vezes eles fazem isso. Tipo, tá pegando fogo na floresta, em vez de apagar o fogo e o que tá originando fogo, eles desmatam a floresta inteira, entendeu? Então pode dar uma merda muito grande pro Brasil com isso. Por causa da merda que esse imbecil fez. Mas só pra fechar esse assunto, não é o primeiro mangá pirata que sai no Brasil não, tá? Eu separei aqui que um amigo me mandou, ó. A própria Ópera Gráfica lançou Alita muito tempo atrás com o nome de Gun. Alita Battle Angel. Lançou pirata. Lançou sem a licença da editora no Japão. Maluquice, né? A JBC lançou depois, né? Na época que saiu o filme. Não. Aqui em 2003 eles lançaram como Gun Hyper Future Vision, né? Eles lançaram oficial já, e aí quando saiu o filme eles relançaram, né? Aqui em novembro de 2017. Foi republicado como Battle Angel Alita. Então não é o primeiro caso de um mangá lançado. Valeu, Minica. Eu tô encerrando aqui também. Só vamos acabar esse assunto aqui e a gente encerra. Mas valeu a presença aí. Tamo junto. Então foi lançado já pela Ópera Gráfica. Não é uma editora pequena, né? Então não é a primeira vez que lançam um mangá pirata no Brasil. Tem outros casos. Eu até vi um vídeo que a gente pode ver depois outro dia, falando sobre vários mangás que foram lançados piratas no Brasil. Certo? Então eu queria muito comentar com vocês sobre esse caso aí do mangá de Urusei Yatsura, porque eu achei muito absurdo o que esse maluco fez. Muito absurdo, não é possível, mano. Que o maluco achou que tava sendo rebelde, que tava sendo o revolucionário fazendo essa merda que ele fez. É surreal, mano. Que mundo que esse maluco vive.